noite. Vocês podem se assentar. Eu tenho tido a oportunidade de estar em muitos lugares. E em muitos lugares que eu tenho ido, eu tenho sido muito abençoado. Mas acredite no que eu vou dizer. Como disse o jovem, nós não podemos mentir. Não é verdade? Esse lugar me abençoa muito. Essa igreja é diferente. Eu sempre, quando vou embora, sempre que eu venho aqui, quando entro no meu carro, e a minha oração que eu faço por vocês, sabe qual é? Senhor, conserve-os. Que eles não percam. Que eles não percam essa essência. Que Deus abençoe vocês. É um dia de celebração. É uma semana em que vocês estão reunidos para dar graças a Deus por mais um ano de igreja organizada. Nós, em Grão-Pará, estamos vivendo também esse ambiente, porque nesse mês de agosto, nós estamos completando 25 anos de igreja organizada. Bodas de prata. De ministério, em Grão-Pará, eu tenho 27 anos. Eu cheguei em Grão-Pará, eu ia completar 30 anos de idade. Hoje eu tenho 57. Já sou vô, não é? Então, depois de 27 anos, eu posso olhar no retrovisor e encontrar a bondade do Senhor. Quantas coisas que eu poderia hoje enumerar para vocês, de experiências vividas, quantas famílias transformadas, não diferente daquilo que ouvimos aqui hoje. Famílias transformadas, histórias transformadas. Isso é igreja, isso é Jesus, não é verdade? Como a pastora Vanessa disse, a princípio eu serei com vocês no domingo, mas eu não tenho, até final de janeiro, eu não tenho praticamente nenhum domingo, assim que eu posso dizer, eu não tenho compromisso, mas fazendo aquilo que amo fazer, estar junto com a igreja. Na próxima semana, nós estaremos celebrando como vocês, na sexta, no sábado e no domingo, 3 dias também de celebração pelos nossos 25 anos de igreja organizada. Então é muito bom viver esse momento, esse ambiente, porque a gente faz uma retrospectiva, não é verdade? Eu acho que cada um de vocês, aqueles que chegaram ontem, aqueles que estão desde o início, cada um tem o seu pedacinho na história. E por pequeno que seja, é a sua história. E essa história é a história de Jesus. É a história do Senhor da igreja sendo escrita através da vida de cada um de nós. Amém? Abra a palavra de Deus, eu quero ler com vocês o capítulo 23 de Números. E enquanto o menino dava o testemunho, diga para mim o nome. Augusto. Ai, Augusto, me abençoa tanto, Augusto. Você não tem noção. Olha, a pastora Vanessa é privilegiada, né? Paz, o menino da batera, cara, a vontade que eu tenho de entrar dentro dele. Alguns têm esse desejo também, ou só eu? Não é? Mas e o menino, cara? O menino aqui do... Gente, para tudo, gente. Rapaz, o moço, que
sabe, tão sereno. Geralmente os guitarristas são agressivos, né? E ele parecia que estava namorando ali com a... né? Tão doce, não é verdade? Isso é a multiforme graça de Deus, não é verdade? Então as meninas, uma ajudando as outras, isso é maravilhoso, maravilhoso. Vocês estão de parabéns, amém? Mas Augusto falava sobre o momento da vida em que ele se tornou um cético, deixou de acreditar. Graças a Deus que o quadro mudou, a chave virou, porque eu estou aqui para falar exatamente para você continuar acreditando. Eu estou aqui exatamente para dizer para você: continue com seus olhos fitos no Senhor. O rei Josafá, ele estava em apuros. Segundo Crônicas 20, não é o texto, mas ele estava em apuros. 3 povos se reuniram, se levantaram contra Judá. E o rei Josafá agora teme, e agora com medo ele ora ao Senhor, apregou um jejum, e dentro da oração de Josafá, o rei Josafá, ele diz: Senhor, essa multidão, esse exército é muito grande, nós não sabemos o que fazer, mas Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Significa dizer: Senhor, por mais complexo que seja, nós não vamos perder a esperança. Esperança é você confiar, é você esperar com confiança. Senhor, nós não sabemos o que fazer, não temos como vencer, mas Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Significa dizer: Senhor, nós continuamos crendo que Tu tens o escape para nós. E é nesse momento que o profeta se levanta e diz: Ei, Josafá, povo de Judá e de Jerusalém, fique sabido hoje que a peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor dos Exércitos. A peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que talvez já seja a palavra para você hoje. Talvez é isso que você precisa hoje lembrar. A peleja não é tua, é do Senhor dos Exércitos, é do Deus da tua vida. E aí, o mesmo profeta, ele diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Creia no seu profeta e prosperareis. Sabe o que é a beleza disso aqui tudo? É que a palavra profética tinha sido liberada. A palavra profética está diante do povo. Veja, o resultado aos olhos do povo ainda não tinha acontecido. Mas sabe o que o povo fez depois da palavra profética? Os músicos prepararam os seus instrumentos, os levitas prepararam e se adornaram, e o povo começou a levantar louvores, o povo começou a celebrar. Irmão, sabe o que aconteceu? O povo esqueceu que tinha uma batalha, porque o povo descansou na palavra profética. E o povo não celebrou pós-resultado, o povo celebrou porque havia uma palavra da parte de Deus para ele. O povo celebrou porque o povo tinha uma palavra da parte de Deus para a sua vida. O texto continua, que agora eles sobem no monte e eles vão olhar lá nos inimigos, e quando eles olham, só tinha cadáveres. Os inimigos estavam exterminados. Desce agora
o povo de Judá e ficam 3 dias recolhendo despojos, ouro, prata, pedra preciosa. 3 dias. Ei, no lugar da luta está o teu tesouro. No lugar do confronto está. Irmãos, no lugar da afronta tinha ouro. No lugar do combate tinha algo que eles ainda não estavam enxergando. Eu quero dizer, creia no Senhor vosso Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, e Ele vela para cumprir com a sua palavra. Agora abra a palavra de Deus em Josué capítulo 13. Pensa num texto que abençoa muito a minha vida. Eu acho que já compartilhei com os pastores sobre ele. Mas esse texto abençoa muito a minha vida. Eu olho para esse texto aqui, parece um texto estranho. Olha que leitura doida. Leia comigo. Perdão, Josué capítulo 12, versículo 7. Leia comigo. Os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies de Arabá, na descida das águas, no deserto do Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, Cananeu, Ferezeu, gente, nomes estranhos, né? Eveu, Jebuseu, Deus tem misericórdia. O rei de Jericó, o de Ai, que está no lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O de Eglon, outro. O de Gézer, outro. O de Deber, outro. O de Géder, outro. O de Orma, outro. O de Arade, outro. O de Líbina, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sigron, Meron, outro. O de Akzaf, outro. O rei de Taanac, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joqueneão, outro. Deus. O rei de Dor, outro. O rei de Dor em Naftdor, outro. O rei de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirsa, outro. Ao todo 31 reis. É a palavra de Deus. Você diga graças a Deus. É a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não fará, não cumprirá. Moisés, ele passa o cajado ministerial para Josué. No capítulo 1 de Josué, você vai ver Deus se revelando a Josué, dizendo: Josué, servo de Moisés,
assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu darei a você poder para continuar a jornada e levar o meu povo à terra que eu prometi. Todos que se levantarem contra você cairão. Eu serei com você. Não saia da centralidade. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha cuidado de cumprir os mandamentos, a palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Eu serei com você. Eu te darei vitória. Aonde você pisar a planta do pé, eu lhe darei essa terra por possessão. Portanto, não temas. Ser forte, corajoso. Tome esse encargo e avance. Creio que Josué, em algum momento, ele deve ter se questionado ou perguntado: Deus, eu mesmo? E por 2 ou 3 vezes Deus diz: não temas, crê, ser forte, corajoso. Deus está dizendo: ponha-se em posição, eu serei com você. Eu não sei, agora não me vem à memória, com quantos anos Josué começa esta jornada na história. Josué é livro histórico. É o primeiro livro histórico, depois do Pentateuco. Eu não sei quanto tempo, quantos anos ele tinha, mas ele já tinha uma vivência de relacionamento com Moisés e com Deus de Moisés. Era Josué que levava a água. Era Josué que tirava as sandálias dos pés do seu Senhor. Essa é uma mensagem para uma outra hora. Mas que Deus levante homens e mulheres com essa percepção espiritual, que quando você faz para o seu profeta, você faz para o próprio Deus. Quando Moisés recebia Josué na porta da tenda, eu fico a imaginar o que falavam de Josué. Talvez falem de você também. Mas eu quero dizer, na hora que Deus tiver que separar, Ele sabe exatamente quem Ele vai separar. Josué agora recebe uma palavra do Senhor. Josué, ele morre com 110 anos. E neste momento aqui, no capítulo 12, Josué está vivendo um momento muito especial na sua liderança, na posição que ele estava ocupando. Porque este momento estava antecedendo a distribuição das terras para as tribos. Algo que Deus já havia prometido. O Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que em Números, capítulo 13, diz para Moisés: separa um príncipe de cada tribo, para que eles possam espiar a terra que eu darei, que eu prometi dar a Israel, os meus filhos. 12 subiram, 10 não creram, 2 se posicionaram, Caleb e Josué. Agora Josué está dividindo as terras para cada tribo, menos para a tribo de Levi, que foi a única tribo que não teve possessão, porque a pátria, a terra da tribo de Levi era celestial. Foi a única tribo que não teve terra, era a única tribo que tinha acesso a todas as outras, levando a adoração, levando o culto. E aqui era um momento muito especial. Eu fico imaginando cada
cada príncipe de tribo se apresentando, e agora podendo lembrar a tribo de Azer, a tribo de Zebulon, a tribo aqui, a tribo lá, e reunindo e pensando: olha, valeu a pena crer, tudo aquilo que foi prometido estamos agora a experimentar, estamos agora tomando posse, e era um tempo muito especial. Neste momento, nós então temos o relato dos reis, dos embates que Josué teve que enfrentar. 31 reis. Teve que ir para o campo de batalha, teve que ir para a luta, provou, experimentou momentos extraordinários, como Jericó, viu aquele muro intransponível. Talvez aqui vocês possam trazer à memória hoje, em algum momento, o muro intransponível que estava diante de vocês, e que em Deus foi derribado. E talvez também tenha tido na história um momento muito doloroso para vocês, um momento de muita tristeza e de muitos questionamentos. Por quê? Porque quando o mesmo povo que derruba aqui e lá, quando vai para Ai, um reino pequenininho, que não precisava de muita gente, e quando eles vão guerrear, o exército de Israel é abatido e é posto a correr. Josué pranteia, se veste pano de saco, vai se humilhar diante do Senhor. E aí Deus revela a Josué que a razão pela qual não obteve êxito foi porque havia pecado no meio do povo. E vocês conhecem a história daquele homem que pegou algumas coisas condenadas e botou na sua tenda. Pecado de Acã. Portanto, na história, Josué teve dias difíceis. Josué teve um dia que talvez para mim foi o único erro de Josué. Eu olho para a vida de Josué e não vejo dolo, não vejo malignidade, não vejo erro. Talvez o único foi com os gibeonitas, por não ter consultado o Senhor antes de fazer uma aliança com aquele povo. Porque aquele povo se fez de velho, de borolento, de pobre, e ele teve que carregar os gibeonitas, porque ele não consultou o Senhor. Portanto, a gente olha para a vida de Josué. Alguns dizem que um outro erro de Josué foi não fazer o que Moisés fez com ele, sucessor. Porque depois de Josué vem um dos piores momentos na história, que é o livro de Juízes. Por não haver quem governasse, cada um fazia o que queria fazer. Sabe o que significa isso? Anarquia. Deus levantava juízes, mas ainda assim o povo vivia em altos e baixos. Talvez seja o maior erro, talvez, de Josué, não ter feito sucessor. Uma frase muito conhecida: não há sucesso sem sucessor. Ok? Mas aqui, nesse momento, o texto que nós lemos, que parece ser estranho, fala daquilo que Deus cumpriu, daquilo que Deus trouxe à existência,
Capítulo 1 é promessa. Capítulo 12 é cumprimento. Significa dizer que houve aqui uma jornada, houve uma caminhada. Quantas promessas já foram liberadas nesse altar da parte de Deus? Talvez você esteja aqui e no tempo que você está aqui, a promessa que talvez foi liberada na tua vida, hoje você diga assim: pastor, eu tenho na minha vida marcas, resultados de promessas que um dia foram liberadas no altar da minha igreja. Portanto, nesses dias, celebre, engrandeça, agradeça, porque são dias em que vocês estão olhando um para os outros e dizendo: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer. Quando nós olhamos capítulo 12, a gente a gente faz uma leitura, parece insignificante, mas essa leitura significa: Deus promete, Deus cumpre. Deus tem promessas para a minha vida. Eu lembro, pastora Vanessa, pastor Léo, liderando jovens numa vigília. Uma senhora que eu nunca tinha estado com ela. Eu liderava jovens na igreja lá na Ilha do Governador, do Tauá. E aí naquela vigília uma senhora veio ao meu encontro e disse: moço, é muito linda essa coroa. Essa coroa brilha. Ela disse: você pode tocar nela. Ela está em cima da sua cabeça. É linda essa coroa. É lindo esse cajado que está nas tuas mãos. O rei e o cajado. Ela disse: o rei está te ungindo e está colocando nas tuas mãos. Você pode tocar no cajado. Você acha que eu estava vendo? Estava aqui agora há pouco Agora há pouco tinha aqui uma coroa, por isso que eu lembrei. Estava aqui olhando para aquela coroa. Tinha coroa. Você acha que eu estava vendo aquela coroa? Você acha que eu estava vendo aquele cajado? E ela disse: Deus está separando você para algo que é muito maior que você já pode imaginar. Deus está separando você para cuidar de vidas. Deus está separando você para níveis. Por favor, quando você chegar, não se esqueça desse dia. Irmãos, isso já faz mais de 30 anos. Eu não sei mais onde está aquela senhora, mas eu recebi aquela palavra. E quando eu me olho no espelho, eu olho para mim e falo: Deus, aquilo que era abstrato, aquilo que humanamente falando era uma utopia, já era real para o Senhor. Já era uma verdade para o Senhor. Eu não sei os danos que causaram na vida do Gustavo. Eu não sei. Eu não sei o que ele se tornou para alguns, talvez um objeto.
e cansou de ser objeto, talvez. Talvez amado não pelo que era, mas pelo que poderia proporcionar. E a pior coisa que tem é não sermos amados pelo que somos, e sim pelo que fazemos. E existem tantas razões. E chega um momento que diz, eu não quero mais crer. Mas sabe qual é a verdade de tudo isso? É que por mais que a gente deixe de crer, Deus nunca deixou de crer em nós. Deus nunca deixou de crer em nós. E Ele vai buscar os seus próprios meios para tirar toda aquela dor, aquela angústia, tirar tudo aquilo e falar assim: boca do profeta, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, já vai brilhando a luz, não percebeis? Eu colocarei um caminho no deserto, e eu colocarei rios no ermo, diz o Senhor. Como é bom ter uma palavra, uma voz profética. Vocês estão aqui hoje celebrando. Quantos reis foram vencidos? Quantas possessões foram destronadas? Quantas cadeias do inferno, quantos sofismas, quantas fortalezas do mal foram ultrapassadas, foram vencidas? Dê glória a Deus, dê aleluia. Porque aquilo que era apenas uma promessa, agora se cumpre. E talvez vocês estejam aqui nesses dias para celebrar exatamente a isso. Deus, nós estamos aqui para dizer que valeu a pena acreditar. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo, não tem sido fácil, nunca foi fácil, mas estamos aqui nesses dias para declarar que valeu a pena crer. Quando eu olho para o capítulo 1 de Josué, eu faço um link com Mateus 16, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, que dizem que eu sou? Ah, Senhor, onde isto é? A, B, C, D, F, G. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus vivo. Parabéns, Pedro. Parabéns. Eu também digo que tu és Pedro. Petrus, pedrinha. E eu quero dizer, Pedro, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu edificarei a minha igreja, igreja do Nazareno em Miguel Couto. Essa igreja tem dono, é de Jesus Cristo. Ele tem edificado essa igreja. A igreja já tem um dono, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Pode se levantar o inferno, não irá prevalecer. Especificamente para a pastora, então somente ser forte e corajosa, porque ninguém te poderá resistir. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que tu desligar na terra será desligado no céu. Em meu nome. Em meu nome. Encontre Jesus na história. Encontre Jesus na história.
na época da pandemia. Não sei se estávamos dentro dela, entrando nela ou saindo dela, não lembro bem agora. Eu lembro que eu fui levado a orar por umas casas aqui ao lado esquerdo. Depois me levaram para orar pelo lado direito. A igreja precisava avançar um pouquinho, precisava de espaço. Mas uma igreja de gente simples e humilde, que não tem recursos, mas tem Deus. E eu lembro que se juntaram, cada um foi como podia ir, e eu estava lá no cartório para assinar o documento da compra dessa propriedade ao lado. Num tempo tão difícil, seria talvez, humanamente falando, o pior momento para aquilo. Ei, não existe pior momento. Existe o centro da vontade de Deus. Se nela você estiver, seja o tempo que for, o milagre irá acontecer. Josué, ele entendeu isso, gente. Josué, ele entendeu que viver Deus é viver debaixo de obediência. Josué entendeu que por mais improvável que poderia ser, seria possível. Por quê? Porque ele entendeu que a peleja dele não era dele, mas era do Senhor. O conselho que eu dou a vocês hoje: continue a encontrar Jesus na história, primeiro, da tua vida. Porque antes de Deus abençoar a estrutura, Deus se preocupa com a tua vida, com a vida daquele moço que pensou em se suicidar. E está ali o seu irmão, está ali os seus pais, sua família. Primeiro, é essa estrutura, eu e você. E depois é essa estrutura. Porque quando essa estrutura, eu e você, estamos mununciadas, tratadas, dentro do plano de Deus, a estrutura, placa, ela avança. Porque todos nós somos colocados alinhados com o Senhor. Quando você chega em Grão-Pará, pastora, sou 9h23, eu posso acabar 9h30? Posso acabar 9h30, gente? 7 minutos. Um ano antes da pandemia, nós tínhamos o culto domingo à noite com os adultos e as nossas crianças no nosso prédio anterior. Era a igreja das crianças, Nasa Kids. Às quintas-feiras eles tinham culto deles. E a estrutura estava muito boa. Só que num domingo houve uma guerra de menino contra menino. Como nunca havia acontecido em Grão-Pará. Exatamente na hora do culto, os pais aterrorizados. Irmãos, era mais de 200 homens, e você não sabia quem estava do lado de quem. Era uma coisa terrível, parecia gafanhotos.
aquela nuvem de gafanhotos. Os pais, apavorados, acabou o culto, frente da igreja tomada, outra rua, uma coisa, e agora as crianças estão no outro prédio, os pais sem saber o que fazer, e eu fechei a porta da igreja, ninguém sai daqui, mas pastor, os nossos filhos estão lá. Eu disse, eu vou buscar os seus filhos. Parece até que eu botei a capa de super-homem, saí sozinho, fechei a porta da igreja e fui passando no meio daqueles homens, tocando em fuzil, pegando em fuzil e dizendo, deixa eu passar, eu sou o pastor e estou indo buscar as minhas crianças no outro prédio da igreja. E eu passei no mínimo entre a igreja e a igreja das crianças, passei pelo menos por uns 20. Na porta do NASA Kids tinha uns 15 dando tiro lá para o morro, com arma de laser, e eu tive que passar no meio daqueles homens. Quando eu entrei no prédio das crianças, as tias estavam dando pão com mortadela e Coca-Cola. Botaram as meninas numa sala com um baldezinho, se quisesse fazer pipi, fazia naquele balde. Os meninos na outra sala, todos sentados no chão, comendo mortadela com pão, e as tias tentando entreter as crianças ali. E ali fiquei um pouco. Quando acalmou por um momento, eu voltei sozinho, peguei a Kombi da igreja sozinho, voltei para o local, botei as crianças dentro e disse para aqueles homens, eu vou buscar as crianças na Kombi da igreja, deixa eu passar. Os pais apavorados, consegui passar com aquelas criançadas todas. Naquele dia, o meu coração fechou para aquele prédio. Naquele dia, Deus disse para mim, esse não é mais o lugar dessas crianças. Eu disse, o que eu vou fazer? Lembrei que atrás do nosso templo tinha um terreno nosso, comprado, há mais de 10 anos. Estava lá comprado, estava com mato. Terreno, estava murado, mas nunca pensamos em fazer nada, primeiro naquele momento. Irmãos, naquele domingo, nasceu o prédio que está hoje lá na igreja, naquele domingo. Acabou aquele domingo, na segunda noite eu reuni o meu povo e disse, essa semana vamos limpar esse terreno e vamos começar. Nós estávamos juntando dinheiro para comprar o terreno ao lado da igreja, que agora está virando estacionamento. E nós tínhamos já quase 30 mil reais, que estávamos ajuntando por mais de 2 anos, para aquele terreno. Falei, irmãos, esse dinheiro nós vamos usar para começar o prédio aqui atrás. Pastor, mas prédio, pastor. Eu já não falo mais, só olho. Acho que depois de alguns anos, eu só olho, não falo mais. Tá bom, pastor. Meus irmãos, creia no seu Deus, estarás seguro, que no seu profeta prosperareis. E meus irmãos, em agosto daquele ano que antecedeu a pandemia, nós limpamos tudo e fizemos uma santa ceia. E colocamos lá a pedra fundamental. Lá naquele terreno tem uma Bíblia envelopada dentro do terreno. E naquele dia, irmãos, aquele dia, eu disse, olha, Deus vai fazer superabundar na vida de vocês, se vocês crerem. E se vocês crerem, comece a me dar dinheiro. Comece a me dar dinheiro. Lê-se para Deus.
Meus irmãos, foi surgindo recurso. Quem conhece o prédio lá atrás da igreja de Grão-Pará? Quem conhece? Sabe em que momento aquele prédio foi erguido? Na época da pandemia. O prédio está lá. Sabe quanto aquele prédio foi gasto? Eu pessoalmente anotei até 370 mil. Quando passou disso, eu falei, eu não quero nem mais saber. Irmão Antônio, é com você agora, eu não quero mais saber. Irmão Antônio, Deus abençoe. Eu não quero mais saber. E meus irmãos queridos, veja que coisa. O dinheiro estava sendo juntado para comprar o quê? O terreno do lado. Para fazer o estacionamento. Quando nós fizemos um café de ações de graça, para inaugurar o prédio, para a gente começar a usar. Foi num domingo. No sábado seguinte, ia começar a usar a escola dominical lá. E as criancinhas lá. No sábado, eu estou cortando o cabelo. O telefone toca. Pô, não? Pastor, aqui é o Luiz, tudo bem? Tudo bem. Pastor, compra, por favor, aquele terreno. Falei, qual terreno, filhão? Pastor, o meu terreno. Falou, o senhor quer comprar, por favor? Eu falei, Luiz, tem dinheiro. Pastor, se o senhor não comprar, o senhor tem que comprar. Deus mandou dizer que aquele terreno eu não posso vender para ninguém, só para vocês. Eu falei, Luiz, Deus também manda dizer que não tem dinheiro nenhum. Irmãos, pensa num povo que está há 3 anos, me dá teu dinheiro, manda. Irmão, depois de 20 anos eu já nem peço mais, eu já digo, quanto é que tem? Manda. Faz o Pix, agora é Pix. Irmãos queridos, prestem aqui atenção. Eu disse, Luiz, não tem dinheiro. Ele falou assim, pastor, não é mais 150 mil, é 100 mil. Eu falei, irmão, se fosse 10 não tinha. Pastor, eu vou dar ao senhor alguns minutos. Desligou o telefone. E eu, do jeito que estava, continuei, esperando o meu lugar para cortar o cabelo. A minha vez. Telefone toca. Pastor, o senhor já resolveu? Falei, Luiz, não tem. Falou, pastor, eu vou desligar, agora o senhor vai me ligar e vai dizer para mim quanto o senhor vai dar de entrada e como o senhor pode pagar. E desligou. Aí eu liguei. Falei, olha, me dê 30 dias para me te dar 10 mil reais. E eu dou 3 mil por mês. 30 de 3 mil. 90 com 10, 100 mil. Tá bom? Pastor, não dá para ser 5? Eu falei, dou 10 daqui a 30 dias. E dou 3 mil por mês. E quero dizer, hoje eu não tenho R$1 dos 10 mil. Pastor, o senhor não existe. Eu falei, é verdade, não existe não. Pastor, o senhor está onde? Estou cortando o cabelo. Então assim que o senhor cortar o cabelo, eu estou te aguardando lá no terreno. O terreno é de vocês. Isso no sábado. Aí eu vou lá para o terreno. Já vou para o terreno, piso lá, já tiro foto. Aí mandei para a igreja. Foto do terreno. Disse assim, amanhã tem novidade. Irmão, cheguei no domingo. Já tinha orado, irmão. Aquilo que ligar na terra, tu és igreja. Amanhã tem novidade. Só a foto, eu orando com o rapaz e algumas fotos do terreno. Eu acho que alguns em casa botou a mão na cabeça assim, meu Deus, não aguento mais, não aguento. Domingo o pessoal chegou todo ressabiado. Falei, pessoal, hoje não tem escola dominical, todo mundo senta aqui. Para tudo. Primeiro dia de escola dominical, já destruindo tudo. As tias não entendendo nada, prepararam tudo. Para tudo aqui. Senta todo mundo aqui. Vocês lembram da história? Da nossa história? Aí a gente começou a contar a história. Da nossa história. A história continua. Deus manda dizer para vocês aqui.
que a história continua. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender aqui, mas está. A história continua. Reuni o povo e disse assim, falei, olha, aconteceu assim, assim, assim. Aí eu ouvi um amém daqui, um amém dali. Falei, olha só, ou vocês melhoram esse amém, ou eu vou tirar cinto. Amém, 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 amém. Falei, então olha só, quem tem 2 televisores, vai doar um. Quem tem um, vai doar o que tem. Quem tem bicicleta, vai andar a pé. Quem tem geladeira, quem tem fogão, quem tem... Pode começar a pensar. Meus irmãos, eu tinha na minha casa uma TV, 150 e pouco, 60, que estava no meu escritório, porque eu tirei do meu quarto por uma razão que eu não posso falar agora. E estava lá, de castigo. Deus disse, não use mais. Estava lá. Qualquer hora eu venho aqui e falo sobre essa TV. Naquele dia, Deus, no domingo, Deus falou assim, agora é hora de você desfazer dela. Sabe quem comprou ela? Com quem ficou? Com o dono do terreno. Irmãos, nós fizemos em uma semana um bazar. Gente, antes de chegar o domingo, quer dizer, o sábado do bazar, 90% de tudo já tinha sido vendido. No domingo seguinte, irmãos, nós já tínhamos 16 mil reais. Eu fiz uma ligação com o pastor Amadeu. Falei, pastor, aconteceu assim, assim. Meu pastorzão, você ora por mim? Orar não, pode vir aqui, eu quero abençoar. Só o pastor Amadeu doou 4 mil reais. 4 mil. Compartilhe os seus sonhos. Sonhe com quem sonha. Cuidado com coveiros. Cuidado com quem você compartilha a tua vida, os teus planos e sonhos. E meus irmãos, eu quero dizer, liguei para o pastor Alessandro Alvarenga, falei, amigão, tudo bem? Como é que você está aí? Rapaz, eu estou aqui no processo aqui, pastorzão, manda o pix aí, 2 mil reais. A igreja levantou 10 mil, e ainda teve 6 mil, pastor Amadeu e Alessandro. Eu nem sei quem fica dinheiro lá, nem sei. Demos os 10 mil. Esse mês, ontem, dia 15, ontem, completamos 12 meses de 30. Ontem. Agora só falta 18. Temos o prédio. E aquilo que era a nossa ideia primária, Deus moveu aqui e nos deu aqui. A história continua sendo escrita. Mas para que a história continue a ser escrita, precisa de haver um povo que crê na voz profética. Precisa de ter um povo. Você acha que o povo de Grão-Pará passou necessidade? Teve gente que não tinha casa, hoje tem casa. Tinha gente que não tinha carro, hoje tem carro. Tinha gente que estava com a família arruinada, está com a família abençoada. Irmãos, quantas coisas acontecem quando vocês decidem crer. Se vocês olharem a história, já é suficiente para vocês continuarem crendo que o Deus da história continua a escrever a história. Que Deus os abençoe.